Ok? Gênesis capítulo 12, todos acharam? Nós vamos fazer uma primeira leitura do 10 ao 20 e aí depois meditaremos. Vamos para a pregação expositiva da palavra. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 12, de 10 a 20. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Pai, mais uma vez pedimos que o Senhor fale através de sua palavra aos nossos corações, que nesse texto possamos aprender com a falha de homens que são heróis da fé. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. É muito comum, principalmente no meio brasileiro, nós contarmos mentiras para nos safarmos de certas situações, para nos livrarmos de certas situações. E muitas dessas situações nós falamos que nós demos um jeitinho brasileiro, nós fizemos de uma forma, contamos apenas uma mentirinha e não tem nada demais, foi só para dar certo a situação ali, eu tive que realmente contar uma coisinha, uma mentira e fazer uma coisa errada. Mas o que importa, na verdade, é o resultado que deu em alguma coisa boa. Essa situação que acontece com Abraão aqui, parece uma situação assim. Parece que Deus, ele até mesmo aprova aquilo que Abraão fez. Na verdade, o que acontece no final é que Abraão, ele sai, apesar da sua mentira, ele sai até mesmo mais rico ali do Egito. Então, será que vale a pena nós contarmos uma mentirinha, contarmos uma mentira para poder ser protegido? Abraão, ele acabou de ser chamado por Deus para sair da sua idolatria e começa então uma nova vida com o Senhor. Deus o chama para ser uma bênção às nações e promete uma descendência, apesar da sua esposa ser estéril. Para nós, tanto os judeus e tanto os cristãos, nós consideramos Abraão como o pai da fé. E ainda assim, a Bíblia nos mostra situações dos nossos pais da fé, daqueles que são os nossos antecessores na fé, aqueles que são exemplos para nossas vidas. A Bíblia demonstra erros, falhas. E muitas vezes quando nós olhamos para essas falhas, a gente talvez diga, não, está vendo? Nós também podemos falhar, nós também podemos errar. Se Abraão cometeu algo assim, quem somos nós? No entanto, a intenção da palavra é de mostrar esses erros. Não é que a gente possa comparar nossa vida e dizer, também podemos falhar. Pelo contrário, é para que a gente possa olhar para a graça
e para a misericórdia de Deus em escolher homens falhos, homens pecadores. Abraão, Isaque e Jacó, como a gente tanto engrandece, né? A gente diz, nossa, porque eu quero ter a fé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas quando você começa a ler a história de Abraão, de Isaque e Jacó, você começa a perceber que eram homens comuns, homens falhos, que erraram muitas vezes, que não foi somente Abraão que cometeu esse pecado que nós veremos aqui hoje, mas seu próprio filho imitou a conduta do seu pai. E depois a gente vê o próprio Jacó enganando o tempo todo. Então, será que esses homens são exemplos para nós? Sim, são exemplos de fé, mas são homens falhos, assim como a gente. E o que então nós queremos aprender não é com as suas falhas, mas sim com a graça de Deus, por meio da falha de grandes homens e para as nossas falhas também. Versículos 10 ao versículo 13 nos mostra então Abraão contando uma mentira para tentar se safar de uma situação. Então nos mostra que nós contamos mentiras para tentar proteger as nossas vidas. Versículo 10 diz que houve fome naquela terra. Abraão, ele estava ali, ele prossegue, ele está morando agora em Canaã e segue em direção ao Negueb. E o Negueb, ele é um deserto, ele se tornou um deserto e hoje é um deserto, né? E possivelmente houve então essa grande fome naquela terra. Deus não manda Abraão sair de Canaã. Deus não fala que ele tem que sair, mas para se proteger, para sair dessa situação, ele não confia na graça de Deus, na provisão de Deus em providenciar alimento para ele e simplesmente vai buscar recurso em outros lugares. Ele vai então ao Egito. Possivelmente o Egito aqui não era uma grande nação, ainda estava no começo, não era como 400, 500 anos depois, quando o povo de Israel foi escravizado, mas ainda assim era uma grande nação. Era uma nação que estava em crescimento e talvez Abraão foi para lá para tentar alguma coisa, para tentar alimento ou algo parecido. E era comum, alguns dizem que era comum, que quando um homem aparecia com uma mulher muito bonita, se o rei daquele local gostasse daquela mulher, mesmo que ela fosse casada, ele simplesmente matava o marido, pegava aquela mulher e colocava então no seu harém. Harém é a quantidade de mulheres que os reis tinham disponíveis para o seu bel prazer. Isso aconteceu, por exemplo, com Salomão, que tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Era o seu harém. Ele tinha mulher disponível para 3, 4 anos que ele quisesse. Então, o rei, isso é possível que o faraó de fato fizesse isso, quando Sarai, melhor dizendo, ainda é Sarai, chegasse. E Abraão reconhece isso. Abraão olha para sua esposa e diz, olha, de fato você é uma mulher muito bonita. A gente tem que lembrar aqui que Sara tinha 60 anos de idade. Já era uma mulher já um pouco mais velha. No entanto, possivelmente para aquela época, 60 anos de idade não era como hoje é os 60 anos de idade. No entanto, Sarai de fato era uma mulher extremamente linda. Tanto é que quando ela chega, que a gente vai ver daqui a pouco, todos reconhecem que Sarai era uma mulher bela. E Abraão reconhece isso, apesar de sua idade, ele diz, olha, bem eu sei que você é uma mulher linda, você é uma mulher bonita. Quando os egípcios olharem para você, eles vão dizer, olha, esta mulher dele. Mas o faraó, ele vai querer. Então eles vão me matar, para poder casar com você. E aí o que Abraão responde, no versículo 13, diga então que você é minha irmã.
De fato, Sarai era meia-irmã de Abraão. Era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então, parece aqui que o que Abraão está colocando é, olha, nós vamos contar uma meia mentira. Nós não vamos contar uma mentira completa. Você diz que é minha irmã, porque afinal, de fato, você é minha irmã da parte de pai. Então a gente conta uma meia mentira para a gente poder se safar. Qual era o problema dele dizer isso? Qual era o problema dele contar essa mentira? Porque o que Abraão está colocando aqui, ele está colocando a sua própria esposa em risco ao contar essa mentira, para poder se safar. Quando ele diz isso, olha, conta que você é minha irmã, o que ele estava dizendo? Olha, você vai lá, se algum egípcio, se o faraó quiser casar com você, você diz que é minha irmã, e aí você casa com aquele egípcio, e aí eu fico bem na fita e eu fico vivo. Um homem de fé, Abraão, que não protege nem mesmo a sua própria esposa e coloca a sua esposa em risco para a sua própria proteção. Se algum homem aparecesse e quisesse casar com Sarai, Abraão simplesmente ia olhar para ela e falar assim, tá bom, vai lá, casa com ele, o que importa é a minha proteção. Este é um homem que protege a sua mulher. Que homem, né? Que homem que faz um negócio como esse. Então Abraão, além de entregar a sua esposa dessa maneira, ele também simplesmente mente. Ele mente para tentar a sua própria proteção. Irmãos, quantas vezes nós contamos várias meias verdades que não existe meia verdade, é sempre mentira, meia mentira. Nós contamos várias meias mentiras, achando que não, tudo bem. Não é uma mentira por completo. Não existe meia mentira. É mentira. Ou muitas vezes nós omitimos fatos, achando que Deus vai se agradar disso. Achando que para Deus tudo bem omitir esse fato. Abraão que está dizendo aqui, não, ela é minha irmã, de fato é minha irmã. Não está mentindo nesse sentido. Mas ele não está contando, olha, ela é minha esposa. E eu não vou colocar ela em risco. Eu vou proteger a minha esposa. E qualquer egípcio que aparecer, eu vou dizer, é minha esposa sim. E você vai ter que passar por cima de mim para tentar fazer alguma coisa contra ela. Essa deveria ser a atitude de Abraão. Mas não é. Ele simplesmente entrega ela. Quantas vezes nós contamos meia mentiras, omitindo os fatos, e nós dizemos, olha, não, tudo bem. Não, eu não contei uma verdade completa, mas tudo bem. O que importa é o fim, não importa o meio. No entanto, o cristão, ele tem que contar a verdade, sempre, e lidar com os prejuízos da verdade. Versículos 14 a 17. Apesar da nossa mentira, Deus nos protege com a sua graça. Olha o que diz, versículo 14, então, quando Abrão chega ao Egito, viram os egípcios que Sarai de fato era uma mulher muito bonita. Então, possivelmente ela foi andando ali e todos começaram a olhar, nossa, que mulher, mesmo com 60 anos de idade, mas uma mulher que chamou a atenção de todos. Versículo 15 diz que, vendo-a, os homens da corte de Faraó começaram a elogiar diante de Faraó. E começaram a dizer para Faraó, Faraó, entrou uma mulher aqui no Egito, linda, maravilhosa. Você precisa tomar ela para si. E então ela é levada ao palácio. Ela é levada ao palácio. E Abraão simplesmente deixa isso acontecer. Versículo 16 diz que o faraó tratou bem Abraão por causa dela. Ele possivelmente disse, olha, de fato é minha irmã. E Sarai disse, não, Abraão é meu irmão. Então ele é tratado bem por causa dela, recebe ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos.
E para ele está tudo bem. E para ele está resolvido. Ele ainda sai no lucro. Que homem, né? Homem maravilhoso esse aqui. Mas o que o Senhor faz diante da situação? Versículo 17 diz que o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus, Ele é o mais interessado em cuidar dos seus filhos. Deus intervém na situação e pune Faraó e a sua corte com graves doenças. Ele demonstra o seu cuidado e amor por aqueles a quem Deus escolhe para abençoar. Nós devemos lembrar anteriormente que Deus, Ele escolheu Abraão e Sarai para formarem uma grande nação, para serem bênção, para que a descendência seja uma descendência abençoada. E como vimos na semana passada, essa descendência da onde surgiria o descendente Cristo Jesus. E a partir desta promessa que Deus faz para Abraão, Deus, ele então se compromete em proteger os pais daqueles que seriam então que seriam os que abençoariam todas as nações. Deus prometeu, então eu farei de vocês uma grande nação. E mais tarde, lá no capítulo 15, nós veremos que essa promessa não foi somente a Abraão, mas especificamente para Sara também. Para Sarai, né? Sarai aqui. E Deus, ele é interessado então em proteger este casal. Abraão simplesmente olha para essa promessa que Deus fez e diz, não, tudo bem, ele prometeu uma grande descendência, mas é através de mim. Como a gente vai ver isso mais tarde. Que Abraão pensa que a descendência é só através dele e não de Sarai. E por isso que é entregue então a serva de Sarai para Abraão. Mas Deus lhe diz, não é somente por meio de você, mas é por meio de Sarai também. Abraão não cuida da sua esposa, entrega ela ao faraó, mas Deus intervém. Aqui nós podemos aprender o quanto Deus é gracioso em nos proteger de situações que nós mesmos nos colocamos em risco, ou situações que nós colocamos outras pessoas, ou somos colocados por outras pessoas em risco por causa dos nossos pecados, por causa de nossas mentiras. Quantas vezes aconteceu alguma situação, talvez você possa lembrar, em que você sabe que você se colocou naquela situação por causa do seu pecado. E ainda assim Deus foi lá e te protegeu com a sua graça e com a sua misericórdia. Ficou nítido que você foi culpado daquilo. Ficou nítido que você errou e você foi culpado daquele pecado. Você foi culpado daquela situação, daquela consequência. E ainda assim Deus foi gracioso em te proteger. Abraão colocou Sarai numa situação tão terrível. E Deus poderia olhar para este casal, para dois mentirosos, porque Sarai também mente, apesar de estar nessa situação, e dizer, desisto de vocês. Eu prometi uma coisa para vocês, mas vocês nem me obedeceram, e vocês agora estão mentindo e se colocando em situações de risco, desnecessariamente. Ninguém mandou vocês irem para o Egito, eu mandei vocês irem para Canaã, e vocês saíram de lá e foram para o Egito, e agora se virem, façam o que vocês quiserem na vida de vocês, eu desisto de vocês. Mas não. Deus cumpre a sua promessa e protege um casal mesmo nessa terrível situação. Nós nos colocamos em situações perigosas, às vezes sem necessidade alguma, e por culpa dos nossos pecados, mentiras e covardia. E ainda assim, Deus é gracioso em nos proteger. Deus nos protege com a sua graça. E versículo 18 a 19, Deus também, 18 a 20, Deus, ele é misericordioso com os nossos erros. Deus não é só gracioso em nos proteger, mas também é gracioso com as nossas falhas, com os nossos erros. Versículo 18 diz que Faraó então manda chamar Abraão e diz, o que você fez comigo?
Por que você não me falou que ela era sua mulher? Por que você disse que ela era sua irmã? Foi por isso, então, que Faraó toma Sarai como sua mulher. Ele, então, entrega a sua mulher e diz, toma e vai-te embora. Vai embora, não quero mais saber de você, some daqui. O versículo 20 diz que a seguir o Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que ele já tinha recebido. O Faraó não toma nada. O Faraó podia simplesmente ter matado agora Abraão. Simplesmente, já que você mentiu para mim, eu vou matar você e agora eu fico com a sua esposa. Você merece isso. De fato, Abraão merecia isso. Abraão mentiu para o Faraó dessa maneira. O que ele merecia era uma prisão, no mínimo uma prisão, ou então uma morte. E aí o Faraó poderia simplesmente se casar com Sarai. No entanto, Deus, ele é o mais interessado em proteger essa situação. E usa o Faraó até mesmo para abençoar Abraão. É interessante desse texto que não nos mostra como que o Faraó soube que foi Deus quem o tinha amaldiçoado com essa doença. O texto não nos diz como que ele soube disso, mas simplesmente de alguma maneira. O Faraó sabe que foi Deus quem o amaldiçoou. Ele reconhece este Deus. Ele reconhece, talvez de alguma maneira ele conhecia um pouco sobre o Senhor. Ele tem medo do Senhor e então entrega Sarai de volta a Abraão. Deus é tão misericordioso que Abraão ainda é abençoado por Faraó. Ele dá todo o necessário para que ele possa partir em paz. E possivelmente aqui é o momento em que Abraão começa a se tornar um grande homem, um homem rico, um homem poderoso na terra, por tudo que ele recebeu, então, do Faraó. O Faraó poderia ter matado, como eu disse, tomado a mulher, mas ele simplesmente expulsa Abraão de lá e ainda o abençoa. Deus é misericordioso e permite que Abraão e Sarai possam sair em paz, ilesos, pois nada aconteceu com Sara, e agora até mais ricos do que eles estavam antes. É incrível o quanto Deus é misericordioso em usar até mesmo os nossos próprios erros para demonstrar o seu amor. Nos colocamos em perigo, nos colocamos em situações perigosas por causa do nosso próprio pecado. Deus vai e nos protege, e no final ainda as coisas dão certo. E no final, ainda apesar dos nossos erros, as coisas ainda dão certo. E a gente tem duas reações. A primeira reação é olhar, tá vendo? Eu posso pecar, eu posso errar, que Deus ainda vai me proteger e vai dar certo. Essa seria a primeira reação. E a segunda reação é, apesar dos meus pecados, Deus ainda é misericordioso e gracioso. Ele ainda me ajuda, Ele ainda me protege, Ele ainda me concede bênçãos, Ele me disciplina, sim, mas ainda assim, Ele me concede bênçãos que eu não mereço. O quão gracioso Deus é, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros. Para finalizar, a grande ideia, então, que nós podemos tirar desse texto é que nós contamos mentiras para tentar nos proteger, mas Deus nos guarda com a sua graça e é misericordioso com os nossos erros. Nós contamos mentiras para tentar nos proteger, mas Deus nos guarda com a sua graça e é misericordioso com os nossos erros. Esse princípio que nós encontramos nessa parte, ele é um princípio que nós vemos em toda a Escritura. Desde a queda do homem no Éden, Deus, ele protege o homem dos seus próprios erros. O homem, ele tenta se proteger com a sua própria força. Todo homem tenta se proteger, homem e mulher, tenta se proteger com a sua própria força. Tenta mentir aqui e ali, como um coach recentemente que admitiu que mentiu muito, muito mesmo,
para conseguir o sucesso que ele tem hoje. Ele diz, não, todas as histórias que eu contava era tudo mentira. Mas o que importa é que agora eu tenho sucesso, eu tenho fama. E muitos dizem isso, não, o que importa é que agora eu tenho fama. Nós contamos diversas mentiras e erramos tanto, achando que dessa maneira nós receberemos a bênção de Deus. No entanto, Deus ele está pronto para nos proteger a qualquer momento. Salmo 20, versículo 7, diz assim, eu gosto muito desse versículo, diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. O que esse texto nos diz? Que nós muitas vezes confiamos em carros para nos proteger. Aqui é aqueles carros de guerra que o cavalo ia à frente. Ou nós confiamos no próprio cavalo, na força de um cavalo, para nos proteger, para que nós possamos vencer as guerras. Trazendo para o nosso contexto, né? Nós confiamos no muro da nossa casa, talvez no alarme, talvez na proteção que nós temos ali. Nós confiamos no nosso carro que está ali protegido. Nós confiamos na nossa moto. Nós confiamos nos nossos bens, na segurança financeira. Nós confiamos no nosso trabalho. Nós confiamos em tantas coisas, achando que são essas coisas que protegem a nossa vida. Mas, como diz também o outro texto, se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha o vigia. Se Deus não proteger a nossa vida, não adianta nós queremos proteger por conta própria. Se Deus não for o nosso protetor, não adianta nós buscarmos a proteção por conta própria. É Deus quem nos protege. É Deus quem cuida de nós. E é por isso que vale a pena contar verdade a todo tempo. Não mentir em nenhum momento. Ainda que nós sejamos prejudicados com a nossa verdade, ainda assim vale muito mais a pena falar a verdade do que a mentira. É como uma criança, como um filho. Você não espera que o seu filho minta para você. Você espera que o seu filho admita o que ele fez. E você, como um pai, como uma mãe, vai olhar para o seu filho e falar assim, filho, eu sei que você fez de errado, mas a única coisa que eu quero que você diga é a verdade. Você vai ser sim disciplinado, mas eu preciso que você diga a verdade para mim. Deus age exatamente dessa mesma maneira conosco. Deus espera que a gente diga a verdade a Ele. É por isso que o texto diz lá em João que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus quer que nós falemos a verdade a Ele o tempo todo, aos outros e a Deus. E nós devemos contar, confessar os nossos pecados, falar sobre o que está no nosso coração, e a todo tempo falar sim a verdade. Sim, eu roubei aquilo. Sim, eu pequei. Sim, eu assisti aquilo. Sim, eu traí você. Sim, eu fiz isso e fiz aquilo. Eu vou ser prejudicado, sim, mas o que importa é dizer a verdade. E ao dizer a verdade, Deus nos protegerá ainda mais e se alegrará conosco. Jesus Cristo é o que nos possibilita também de confiarmos no Senhor, que mesmo que a gente morra por causa da verdade, ainda assim nós teremos a proteção eterna de Deus. Ainda que a gente diga a verdade e morra por causa da verdade, ainda assim o que nos garante a segurança eterna é por meio do sangue de Cristo Jesus. Portanto, nós podemos confiar em Deus com a nossa vida. Não adianta mentir para tentar nos salvar de algum perigo. Não adianta mentir para tentar nos salvar de alguma situação. Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Deus vai nos proteger ainda mais quando nós falamos a verdade. Se Deus já nos protege quando nós erramos, Deus vai nos proteger ainda mais quando nós estamos dispostos a dizer, Deus, eu não vou mentir. Eu lembro sempre de uma história do irmão André.
O irmão André foi um grande missionário que fundou a missão Portas Abertas aqui no Brasil. E quando ele, aliás, no mundo praticamente, né? E quando ele foi missionário e ele entrava na Alemanha nazista, ou seja, na Alemanha no seu auge ali contra o cristianismo, ele entrava no seu Fusca e colocava ali no porta-malas, que é na frente do Fusca, tá? Você não sabe, porta-malas do Fusca é na frente. Ele colocava Bíblias ali no porta-malas. E quando ele entrava na Alemanha com o seu Fusca, quando perguntavam para ele o que tem no seu porta-malas, ele respondia, Bíblias. E aí todo mundo dizia para ele assim, irmão André, não diga isso. Minta, diga, sei lá, qualquer coisa que tem, não tem caixa, tem alimento, tem não sei o que. Não diga que é Bíblia, não vão te deixar entrar. Ele conta a história de que quando ele entrou então e disse que tinha Bíblias ali no seu porta-mala, o soldado abriu, olhou e não viu nada. E aí chamou um outro soldado e o outro soldado olhou ali o porta-malas e não viu absolutamente nada. E simplesmente chegou para o irmão André e falou assim, você disse que tem Bíblias, mas o seu porta-malas está vazio. Ele, não tem Bíblia. Eu estou levando Bíblia. Não, o seu porta-malas está vazio. Pode entrar. Aí ele, tá bom, entrou. E até hoje, né, ele já é falecido, mas na história diz que ele não sabia se era porque o soldado tinha simplesmente liberado ele, mesmo sabendo, mesmo tendo visto Bíblias ali, ou simplesmente Deus cegou o olho daquele soldado para que ele não visse que tinham Bíblias ali. E uma outra situação, que eu estou lembrando aqui agora também, ele, ao entrar dessa mesma maneira, ele estava levando flanerógrafos. Sabe o que é? Aquele que você gruda as imagenzinhas no negócio. Né? E isso era uma coisa nova daquela época. E aí ele falou assim, olha, eu tenho histórias infantis bíblicas, histórias infantis bíblicas. E aí os soldados olharam e falaram, tá bom, então você vai pegar, você vai entrar e você vai nos contar essa história para que a gente entenda o que está levando para lá. Ele tirou essa história do porta-malas, colocou ali e começou a contar histórias bíblicas para os soldados. E os soldados se encantaram tanto com a história bíblica e tanto com o flanerógrafo. Eles falaram assim, como que um negócio, uma imagem gruda num quadro? Isso é uma coisa nova daquela época. E eles deixaram entrar. Não, pode entrar, porque nós estamos precisando de pessoas para contarem histórias divertidas para as crianças. Então entrou e pôde pregar o evangelho para as pessoas. E o irmão André diz, em momento algum ele mentiu e Deus sempre o protegeu. Nós então podemos aprender com essas histórias, com a história de Abraão, que Deus vai nos proteger, apesar da mentira, mas ainda assim Deus quer que falemos a verdade a todo tempo, para ser mais gracioso, para ser bondoso, para demonstrar a sua graça e o seu amor. Devemos falar a verdade a todo tempo, ainda que sejamos prejudicados com isso, para que possamos glorificar ao Senhor com a verdade. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e pelo seu amor sobre nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a falarmos a verdade a todo tempo, ainda que sejamos prejudicados. Que possamos confessar os nossos pecados, que possamos falar onde temos errado, que possamos falar a verdade, mesmo em situações de risco. Nos ajude, ó Pai, a confiarmos em Ti, a confiarmos no Teu poder, a confiarmos na Sua misericórdia, a confiarmos que o Senhor é o mais interessado em proteger nossas vidas e que nada foge do seu controle e da sua soberania. Ó Deus, esse exemplo negativo de Abraão ainda mostrou que o Senhor é misericordioso e gracioso. Mas, ó Pai, que não possamos olhar para esse exemplo negativo e nos espelharmos nesse sentido, mas possamos fazer o contrário. Entender que nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos contar
aquilo que o Senhor nos manda, falar a verdade todo o tempo, ainda que sejamos prejudicados. Ó Pai, sabemos que o Senhor nos protegerá de qualquer mal. Como lemos no começo do culto, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, nos protegendo, nos guiando, nos levando para o caminho correto. Ó Pai, se nós entrarmos no caminho da morte, no vale da sombra da morte, por situações que nós mesmos nos colocamos, ó Pai, pedimos a sua graça, pedimos a sua libertação, pedimos que o Senhor nos livre de situações que nós mesmos nos colocamos por causa dos nossos pecados. E nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a confiar na sua graça e misericórdia. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.